Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. E antes de iniciarmos nossos momentos prévios, eu convido você a se colocar em pé para fazermos uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo dom da vida, graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de estarmos aqui na sua santa casa, Pai, para honrar e engrandecer o seu santo nome. Peço que o Senhor venha abençoar cada lar representado, peço que o Senhor venha abençoar nossos irmãos que nos acompanham através do Facebook. Que o Santo Espírito se faça presente no lar deles, Pai. Esteja conosco, peço que o Senhor abençoe a mensageira dessa noite, que ela fale inspirada pelo teu Santo Espírito. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O hino que nós vamos cantar agora, ele é um hino de entrega. Ele é um hino que pede para que nós nos entreguemos nas mãos do oleiro. Então, peço que você faça desse hino a sua oração, que você de fato se entregue para que o oleiro molde sua vida.
nós queremos nos entregar nas mãos do oleiro. Agora eu peço para que você em pé peça que Deus te restaure. Vamos juntos cantar o hino Restaura. Que você possa diariamente se permitir ser restaurado por Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, para mais uma vez ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Pedimos a Deus que nesse momento o Senhor abra nossa mente e nosso coração para entender a tua palavra nessa noite. E que possamos, ó Deus, sair daqui diferente do que entramos. Que possamos sair daqui com a certeza de que tivemos um encontro com o nosso Salvador. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor use a tua mensageira, para que ela não venha falar por si mesma, mas que ela venha falar preenchido pelo seu santo e bom Espírito.
Faça presente neste lugar, porque nesta noite desejamos sentir a tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Perdão, é o hábito, né? Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Eu gostaria de pedir para que vocês, ovelhinhas que estão dispersas, cheguem mais para cá, venham para cá, faz a gentileza de ficar mais pertinho, por favor. Venham mais para cá, tá? Vamos cantar um hino muito lindo do nosso cenário, assim como muitos são, né? Ele tem como título Não há nome mais amável. Vamos cantar esse hino e logo depois vamos estudar um pouquinho a nossa Bíblia, a nossa palavra. Hino de número 101. Lindo e venerável. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias. Daniel, capítulo 10. Vamos ver que lição nós podemos tirar aqui desses versículos, desses minutinhos que vamos passar aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Daniel, capítulo 10. Esse capítulo, queridos irmãos, nos oferece uma das mais incríveis revelações do que está por trás das cortinas, do que acontece realmente no mundo invisível, onde a gente não pode contemplar, onde a gente não pode ver. É uma das mais incríveis revelações que Deus mostrou para nós em todos os tempos. Essa visão que nós estaremos estudando aqui rapidamente aconteceu no 3º ano do reinado do rei Ciro, por volta do ano 535 a.C. Daniel já tinha passado 70 anos lá como cativo na Babilônia. Né? Já tinha decorrido cerca de 70 anos desde que ele e seus amigos tiveram que ser impelidos aí junto com o exército de Nabucodonosor de Jerusalém a Babilônia. Naquela época ele tinha apenas 17 anos de idade aproximadamente, e agora quando ele relatou essa visão ele estava com seus 90 anos de idade.
Deus tinha sido com ele em todos esses anos da vida dele. Ele tinha, assim, a gente vê com a leitura que nós vamos fazer, que apesar dos 90 anos de idade que ele tinha, ele estava lúcido, firme e forte em todas as suas forças. Deus tinha sido fiel com ele em todo o tempo. E aí nós vamos ler agora esse relato que ele deixou para nós aqui. Daniel, capítulo 10. Versículo 1 diz o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra verdadeira envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve uma inteligência da visão. Naqueles dias, Daniel relata, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então aqui ele deixou claro que durante 21 dias ele travou uma batalha espiritual. E batalha essa ele travou através da oração e jejum. Versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do rio Tigre, do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilho, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. E aí ele continua dizendo que só ele teve aquela visão. As pessoas que estavam com ele ouviram a voz, sentiram o pavor, fugiram, e ele entendeu, ele viu e ouviu exatamente o que ele deixou aqui relatado para a gente. Na visão, ele diz que lhe faltou forças, ele não conseguiu contemplar aquele ser tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso, e caiu no chão. Aí o versículo 10 diz: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ficou de 4, não conseguiu levantar totalmente ainda. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar comigo, Daniel deixa bem claro essa palavra, eu me pus de pé, tremendo ainda, me faltando forças. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e aí eu obtive a vitória sobre ele e sobre os reis da Pérsia. Então surgiu um grande problema. E novamente Daniel, como era de costume, não recorreu à reclamação, à murmuração, a potencializar o problema que tinha surgido na vida dele. O que foi que ele fez? Novamente, ele voltou a pedir ajuda ao Deus que tinha sido fiel com ele até aquele momento. Né? O problema é o seguinte: surgiu uma crise nacional muito grande, onde o povo de Deus estava correndo perigo. O povo de Deus, o querido Israel de Deus, está passando por uma grande dificuldade. Porque Daniel, sabemos da profecia, que depois das 70 semanas, que Deus iria libertar o povo de Jerusalém, que estava preso, cativo na Babilônia, e dada a ordem de Ciro de restaurar a cidade, começar pela restauração do templo, da casa de Deus. Era o sinal que Deus iria tirar ele daquele cativeiro, que Deus os levaria novamente à sua tão amada Jerusalém. Eles tinham essa esperança grande de resgate de Deus, que desde o primeiro ano que eles ficaram lá na Babilônia, né, eles desenvolveram o hábito de cumprimentar um ao outro, dizendo assim: ano que vem, Jerusalém. A esperança que eles tinham era tão grande. E ano após ano, eles se cumprimentavam assim: ano que vem, Jerusalém. Ano que vem Deus vai nos tirar desse cativeiro. Ano que vem Deus vai nos libertar. Mas passou todo esse tempo e quando Daniel estudou a profecia, que teve a revelação através do anjo Gabriel, ele entendeu que essa ordem dada pelo rei Ciro era um sinal de que Deus estava prestes a libertá-los dali. E o inimigo fez de tudo para que essa construção não acontecesse. A gente vê lá em Esdra, capítulo 4, versículo 4 e 5. Vou pedir para a irmã Cota ler para a gente, por favor, irmã. O que estava acontecendo? Esdra, capítulo 4, versículo 4 e 5. Então a
a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que esses atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então a gente vê aqui, havia o suborno, né? Havia subornado oficiais do rei para que o rei voltasse atrás e revogasse a ordem que ele tinha dado para a restauração de Israel, para o bem daquela nação que tinha como Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, tinham começado apenas só a construção do altar. E aí os samaritanos começaram a perturbar. Se vocês lerem lá Neemias, o livro todo de Neemias, vocês vão ver o que realmente o inimigo foi capaz de fazer para impedir que o povo de Deus avançasse, né? E tinham começado apenas o altar. E era um grande insulto. O templo do único Deus verdadeiro, Deus vivo, estava em ruínas. E junto com isso, lógico, cumprimento de profecia, salvação do povo, nação e tudo mais. E aí Daniel confiou o problema dele aos joelhos, começou a orar, né? Ao invés de se queixar, potencializar problema, fala sobre a falta de sorte dele. Logo quando está chegando a hora de ser resgatado, ele foi orar, confia a Deus, jejuou durante 21 dias, perseverou na oração. A gente vê as formas como Deus respondeu a Daniel, né? A gente conhece muito bem esse livro. O capítulo 2, por exemplo, Deus respondeu a oração dele dando a réplica do sonho de Nabucodonosor. Ele teve um sonho completo, a explicação, foi lá, explicou tudo e salvou-se a si e os seus companheiros. Daniel 6, Deus enviou um anjo para segurar a boca do leão lá dos famintos para que não pudesse destruir. A gente vê em Daniel 9, Deus enviando os mais exaltados seres que, né, existem, uma das mais exaltadas criaturas de Deus. Enviou o próprio anjo Gabriel para explicar a Daniel a visão, tudo que ele teve e não compreendeu, e ele recorreu à oração para pedir ajuda a Deus. E em Daniel 10, Deus enviou o seu próprio filho em resposta à oração de Daniel. Então aqui a gente vê a resposta. Depois de contemplar a visão, né, de Jesus, de sua glória, depois de ter sido reavivado, colocado de pé, aí Deus pegou e explicou tudo para ele. Falou, a partir do primeiro dia que você começou a orar, tuas respostas, a tua oração já começou a ser atendida. Foi muito bom que você perseverasse durante 21 dias, porque o anjo mau perseverou, lutou contra o anjo Gabriel durante 21 dias, e eu tive que vir para resolver o problema. E aí a gente vê aqui grande conflito, né, nesse capítulo. Anjos em conflito com demônios, anjos bons em conflito com anjos maus. A gente vê, vamos ler aqui, versículo 13, Daniel capítulo 10, versículo 13 diz o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aqui quem está relatando é o Gabriel, o anjo Gabriel. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E aí eu obtive a vitória sobre o rei da Pérsia. Então, olha só que resiliência de um anjo mau. Durante 21 dias, lutando contra um dos mais grandes anjos que Deus tem, que é o Gabriel. Resistiu e teve que Jesus Cristo vir para botar fim ao conflito. Então, quando Miguel chegou, repreendeu aquele anjo mau, ele foi embora, não teve como vencer Jesus. O que tinha sido feito no início pelo rei Ciro continuou, o decreto tinha sido feito, não aboliu, não voltou atrás, nunca mais ele teve a ideia de abolir aquele decreto, porque o inimigo não teve mais influência sobre ele, e as coisas seguiram da forma que Deus disse que deveria ser. A profecia deveria ser cumprida, mas o inimigo é tão astuto que até nas profecias ele tentou atrapalhar. Paulo disse que os deuses antigamente adorados pelas nações do seu tempo, na realidade eram demônios. A gente vê isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Nós ouvimos muito falar de padroeiro e padroeira, de tal e de tal e de tal lugar. Naquela época era costume assim fazer, era assim ter. E ele deixou bem claro que nossos inimigos não são contra a carne. Os nossos inimigos não são comuns. Vou pedir para que o nosso irmão Severino leia, por favor, Efésios capítulo 6, versículo 12. O que está escrito aí, meu irmão? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espirituais do mal nas regiões celestes. Obrigada, irmão. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. O nosso inimigo não é o que a gente vê. O inimigo, Deus deixou bem claro aqui, né? E então aqui a gente viu uma batalha sendo travada. Um anjo mau era líder angélico da Pérsia, patrono da Pérsia, sobre a direção de Satanás, estava fazendo de tudo para impedir com que os planos de Deus em relação aos seus filhos fossem para frente. Mas em contrapartida, a gente vê, né, que o príncipe dos príncipes, Miguel, que dirige e que protege o seu povo, entrou na história e resolveu tudo de uma forma muito rápida. Então a gente vê aqui, um anjo de Deus lutou com um demônio poderoso decidido numa tentativa de influenciar Ciro a ser ou não usado por Deus. Miguel, o arcanjo Miguel, veio e resolveu o problema com uma facilidade muito grande. O demônio foi derrotado, o rei Pérsia tomou a decisão certa, e porque o assunto aqui era realmente de grande interesse para a humanidade, grande interesse para nós, grande interesse para com o povo de Israel. E aí o inimigo estava tentando atrapalhar as profecias e tudo mais, mas não conseguiu. E é interessante a forma como esse príncipe dos príncipes entra na história. Jesus, Miguel, nome precioso, nome amado, nome venerado, Jesus, entrou nessa história e apareceu como grande príncipe Miguel, príncipe dos príncipes. Geralmente quando a gente vê Jesus entrando na batalha, arregaçando as mangas, vestindo a roupa de soldado dele, ele vem com esse nome, Miguel, né? O único que tem o título de arcanjo Miguel. Sábado passado eu estava voltando para casa e eu ouvi numa casa uma mulher falando com muita força, muita fé, falando assim, eu vou fazer uma oração agora, em nome do arcanjo A, arcanjo B, arcanjo C, e esse mal todo que está dentro dessa casa vai sair, porque esses anjos são muito poderosos e eu acredito que o mal não vai mais perseverar aqui. A fé dela estava certa, mas só que existe apenas um que tem esse título de arcanjo. Apenas um. Miguel, Jesus, o príncipe dos príncipes. Esse nome significa uma pergunta. Quem é igual a Deus? A gente vê, por exemplo, irmã Cléo, por favor, leia Josué 5, 13 e 15. Outra aparição desse ser todo-poderoso em prol de defender a raça humana. Josué 5, 13 a 15. Então, Josué, antes da batalha de Jericó, ele era um homem de oração, ele sabia que ele tinha poder, ele tinha força, porque Deus tinha já revelado para ele que eles iriam ganhar a batalha, tinham soldados treinados, fortes, potentes, mas ele primeiro confiou a batalha à oração. Então, se retirou para orar, e aí, de repente, quando ele abriu os olhos, ele viu que tinha um soldado muito grande, forte, imponente na frente dele, com a espada na mão, já em punho, desembainhada, pronto para a batalha. E ele perguntou, você é dos nossos ou é do inimigo? E ele veio a resposta. Tire os pés, porque o local onde você está pisando é santo. Mesma coisa que Deus fez lá com Moisés, né, na sarça ardente. Tire as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. O lugar onde Deus se faz presente é santo. Tu é um dos nossos ou do nosso inimigo? Ele respondeu, sou dos seus. E aí foram e venceram no poder de Deus. Qual o significado de conhecermos isso? Deus, Ele vela pelos seus filhos. Ele cuida de cada um dos seus filhos. Deus ouve e responde imediatamente a oração que você faz. Assim como ele respondeu a de Daniel. Daniel, desde o primeiro dia, você está orando há 21 dias, mas eu te ouço desde o primeiro dia. Persevere. Deus está no controle de todas as coisas, apesar de que muitos fazem de tudo para mostrar para a gente que não. Deus está no controle de tudo. O próprio Filho de Deus toma a frente e resolve os assuntos de sua igreja, os assuntos dos seus filhos individualmente.
os assuntos da nossa cidade e da nação. E é bom estar do lado de um vencedor, de um general que se apresenta pronto para a batalha, que nunca perdeu uma batalha e que nunca vai perder uma batalha. Né? Em Hebreus a gente vê também Deus deixando bem claro para nós que anjos bons são espíritos ministradores enviados para o serviço ao favor daqueles que vão herdar a salvação. Anjos bons ministram em nosso favor. Sabemos disso, não é novidade. Quando a gente coloca o pé dentro dessa bendita igreja, a gente recebe estudos bíblicos, a gente acaba descobrindo que Deus deu um anjo para nos proteger e nos livrar de todos os males. A notícia ruim é que existem os anjos maus. Assim como Deus, como Jesus, é o grande general, está na frente da batalha, lutando pelos seus e dirigindo os seus anjos, Satanás, que não é autêntico, faz o mesmo. Também se intitula o grande general, tem os seus exércitos de anjos maus, e que ele está à frente da batalha, está à frente desse exército. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o que, irmão José Maria, para nós? Eles sobem e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em redor, fugindo como leão, procurando a quem possa atacar. Ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para que possa devorar, destruí-lo totalmente. Tentam dominar os assuntos das nações, assuntos da cidade, assuntos que diz respeito à sua vida, assuntos relacionados à igreja, assuntos relacionados à nossa família. Muitas das vezes ele tem tido sucesso. Paulo insistiu para que nós pudéssemos orar todo o tempo. Ore sem cessar, vigie a todo instante. E pediu para que nós orássemos em prol daqueles que se acham em posições, né, de liderança na sociedade, na nossa nação, na nossa cidade, orar pela nossa família, porque realmente esses poderes vêm para destruir. A Ellen White deixou bem claro para nós que as trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração. Alguma vez você já se perguntou por que você amanheceu tão animado, tão feliz para ler a Bíblia, no outro dia tu estava naquela deprê terrível? Porque naquele dia você estava tão irritado, sendo que minutos atrás você estava numa paz que só. Que influência é essa? Que poder é esse? Por que isso acontece? Né? Porque às vezes vem esses pensamentos tão pessimistas, porque essa dúvida com relação ao poder e ao cuidado de Deus para conosco, porque essa forma de respondermos o amor que Deus tem para conosco é assim, que até a gente não gosta muito da nossa forma de agir. Porque tem dia que eu consigo ler muito bem a minha Bíblia e dia não. Porque a semana inicia, eu falo, essa semana eu vou, essa semana eu consigo. E não vai para frente. Porque tem dias que não rende, e dia sim, dia não. Porque esse constante subir e descer na vida do cristão. Hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho, hoje eu acredito e amanhã não. De onde vem essa influência, essa coisa ruim? E ele fala, vigia com toda a tua perseverança. Porque o inimigo ele está ao teu redor. E aqui Daniel deixou bem claro, a batalha foi travada. E o que teria acontecido se Daniel não orasse durante 21 dias? Deus teria falhado? Não, porque ele é super, hiper poderoso. Mas poderia ter acontecido coisas ruins com o próprio Daniel, com o povo de Israel. A briga lá que estava sendo travada para construir ou não construir, começando pelo templo de Deus, poderia dar problema, poderia ter surgido mortes. Leia o livro de Neemias para você ver a forma como Deus usou aquele homem para que tudo ocorresse de uma forma tão fantástica que, por mais que montassem ciladas e ciladas para pegar aquele povo, eles não caíram. Oração, poder de Deus, né? Os anjos de Satanás, eles são decididos e são teimosos. Eles sabem o que é perseverar, sabem o que é resistir. Um deles resistiu a Gabriel, o mais alto anjo que existe no céu, durante 3 semanas. E só venceu porque Miguel, o arcanjo, falou, vou lá resolver agora. E chegou e resolveu. Mas foi muito bom que Daniel perseverou durante 21 dias, orando também, buscando de Deus força. Né? Deixar bem claro aqui, senão Deus não teria deixado escrita essa passagem tão bonita. Desde o primeiro dia que você começou a orar, eu respondi tua oração, você está perseverando durante 21 dias com oração e jejum, e aqui estou para vencer, a batalha é minha. Falando de oração esses dias, é incrível como Deus, a misericórdia de Deus e o amor dele nos alcança.
de uma forma que a gente não consegue entender. Como é que ele dá essa atenção a gente, né? Mas nos méritos de Cristo, a gente consegue receber de Deus bênçãos. Esses dias, tá tudo em paz. Eu tenho o hábito de orar pela minha família, assim como eu creio que todos vocês têm. O hábito de orar pelas nossas famílias, apresentar a Deus por nome, esteja onde estiver. A gente lembra de todas as nossas orações. De manhã, à noite, antes de dormir. E eu tenho o hábito de orar pelos meus irmãos, pelo meu pai, tio, tia, sobrinho, sobrinha, que vem à mente eu oro. E aí eu orei e fui dormir. E naquela noite eu tive um sonho. Não foi um sonho, foi um pesadelo muito terrível. Sabe aquele pesadelo que você tem e você acorda como se você estivesse lá naquele momento? Eu sonhei que um irmão meu, eu tenho um irmão na Bahia, se chama Newton. Ele tem 4 filhos. E eu sonhei que o meu pai chegava na casa de um outro irmão meu chamado Nilson, lá na Bahia, desesperado, porque meu irmão tinha sofrido um acidente, estava entre a vida e a morte no hospital. E a gente, quando está no sonho, a gente se envolve, aquela coisa como muito, muito real. Eu lembro disso. Meu pai ainda tem a casa do meu irmão Nilson, preocupado porque meu irmão tinha sofrido um acidente, estava desenganado pelos médicos, muito ferido. Eu contemplei, eu consegui ver, assim, não sei como, no sonho não tem explicação, ele todo ensanguentado, todo destruído, todo acabado. E eu acordei com aquela coisa ruim, sentindo aquela coisa horrorosa. E que eu fiz? Eu falei, vou orar. Pode ser alguma coisa. Pode ser um pesadelo ou pode ser algo de Deus. Algum sinal de Deus. Aí pela manhã eu cheguei e falei com o Flávio, falei com a mãe, vamos orar, porque eu tive esse sonho com o Newton. Beleza, vamos orar. Já era de hábito orarmos, mas eu acredito que a partir desse sonho, por mim, eu passei a orar mais por ele. Mais frequência, né? Como é que posso ser? Mais veemência, mais insistência? Porque já era hábito orar. Beleza. Esqueci que tive esse sonho, 15 dias depois, 22 dias depois, recebo a notícia. Teu irmão sofreu um acidente, está no hospital, e só falaram isso. Imediatamente veio à minha mente o sonho que eu tive com ele, se cumpriu. Mas eu não orei por ele, por que aconteceu? Minha mãe e minhas irmãs estavam orando por ele, por que aconteceu? E a gente ficou ansiosa, porque só nos deram essa notícia, estava no hospital. E depois, novamente, foi que houve. A gente tentou entrar em contato com as pessoas de lá. Nessa hora some todo mundo, parece que é todo mundo desesperado, perde controle e tal. E aí a gente conseguiu entrar em contato. Não, ele sofreu um acidente de moto, estava andando a alta velocidade, sem capacete na cabeça, sem capacete. E a moto travou e caiu e se bagaçou todo lá no hospital. E imediatamente veio à minha mente o quê? O sonho. Mas a gente não orou, a gente não pediu a Deus proteção, a gente estava pedindo a Deus, Deus nos avisou. Foi um aviso. Misericórdia de Deus é tão grande que nos alcança a ponto de revelar coisas que vão acontecer no futuro com relação à nossa vida, com relação aos nossos queridos. Deus é tremendo. E aí eu falei, bom, a gente orou. Imediatamente me veio uma calma e uma paz, porque eu pensei assim, esse acidente não é para a morte. Porque se fosse, Deus não teria nos revelado, nos acordado, nos despertado para orar com relação a ele. Fiquei calma. Não me desesperei. Fiquei calma, tranquila, sossegada. Claro que, né, pedindo a Deus, Senhor, me dá notícias, como é que ele está. Tenha misericórdia, pai de família, 4 filhos. E aí conseguimos, 5 filhos. Aqui nasceu esses dias, né, Márcia? 5 filhos. E vamos confiar na mão de Deus. Depois a gente veio, outro dia, acompanhando. Não, ele está bem, não corre risco de vida. Depois, não, ele sofreu um acidente, arrebentou o rosto todo, quase perdeu o olho, perdeu o dente. Ralou o pescoço, ralou tudo, está todo detonado lá no hospital. Mas não corre risco de vida, louvado seja Deus. E aí veio à minha mente, oração realmente tem muito poder. E Senhor Deus, muito obrigado por sua misericórdia, por nos alcançar dessa forma. De pedir para que cuidemos mais de mais perto dos nossos queridos, porque o inimigo está ao derredor, fazendo de tudo para devorar, para destruir, para acabar totalmente com os nossos. Mas como a gente ora por eles, Deus coloca a mão, Deus protege de forma especial. Sabemos que a oração intercessória tem muito poder. Então, tivemos essa vitória, mais uma vitória na minha família, graças a Deus, a misericórdia dele e a oração. Eu já contei o testemunho de um irmão meu também que sofreu um terrível acidente, o Márcio, mas devido à fé que nós depositamos nesse Deus todo-poderoso, doador da vida, ficou em coma 30 dias, foi um perrengue que passamos, mas Deus tirou ele de lá. Os médicos falaram que ele teria sequela pro resto da vida, porque rachou, ele teve que fazer uma cirurgia que abriu a cabeça de uma ponta a outra, até hoje ele tem essa cicatriz. Ficaria sequelas, poderia ficar inútil e tal, mas para honra e glória de Deus não tem uma sequelinha.
Poder de Deus em nossas vidas, oração e cuidado para com os nossos. Então, assim, Jesus ele dispõe de anjos para suplantar qualquer número que Satanás coloque na ordem de batalha em sua vida. Grandes são os testemunhos que a gente ouve. Eu não me esqueço nunca do testemunho de um rapaz chamado Gabriel, ex-satanista. E ele disse que um anjo de Deus tem o poder de fazer com que 10, 20 de Satanás corram imediatamente. Deus tem grandes anjos e todos prontos para receber uma ordem dele e vir nos proteger. Mas e o porquê orar? Por que pedir a Deus ajuda? Por que colocar o joelho no chão? Porque Deus não protegeu meu irmão sem me envolver nessa história aí com relação à oração. Qual é a nossa parte do grande conflito? O que a gente aprende com essa história? Como você tem travado esse grande conflito em tua vida? Tem chamado Miguel para ficar do teu lado? O Todo-Poderoso? Ou você tem potencializado aí as coisinhas que o inimigo tem colocado em suas vidas? Como você tem travado essa batalha? A poder, a esperança em simplesmente mencionar o nome de Jesus. E esse general todo-poderoso está do nosso lado. Por que muitas vezes a gente treme, a gente tem medo, a gente falha? Por que acontece isso? Temos que dar mais atenção a esse nome. Temos que ler mais sobre esse ser todo-poderoso chamado Miguel, o arcanjo Miguel. Vamos dar mais atenção ao poder de Deus. Eu estava lendo esses dias um relato bem interessante lá de Guiné-Bissau. Eu gostaria de passar para vocês só confirmarem quão grande é esse poder no nome e simplesmente mencionar o nome de Jesus. O título diz o seguinte: grávida durante 2 anos. Fanta ficou muito alegre. Fanta é o nome da moça que relata para nós essa história. Quando ela notou um inchaço na barriga dela. E aquele inchaço começou a crescer. E ela falou: estou grávida. Sinto que estou grávida. Mas assim que aquele inchaço começou a crescer na barriga dela, ela ficou doente, ficou muito mal. E o que foi que ela fez? Procurou um médico lá na Guiné. O médico examinou a barriga dela e falou: você não está grávida. Ela saiu dali, depois de receber aquela notícia do médico, ela falou: mas eu sinto que eu sei que eu estou grávida. E ela procurou a ajuda de uma parente dela, que era enfermeira, e essa enfermeira examinou a barriga dela e falou: você está grávida. Ela ficou muito alegre, mas estava se sentindo muito mal, muito doente. E conforme a barriga dela ia crescendo, ela ia ficando mais fraca e mais fraca ainda, que mal conseguia andar. Então ela foi novamente ao médico. O médico examinou ela e falou: você não está grávida. E ela não se deu por conformada, foi no quarto médico, e o médico falou: você está grávida. E quanto mais a barriga ia crescendo, mais mal e doente ela ia se sentindo. Então, o que dava a entender é que aquela barriga crescendo era um mal que estava dentro dela, uma doença terrível, e que ela iria morrer. Mas teve um dia que ela disse que, conforme as semanas foram passando, a barriga dela ficou muito grande. E ela mal podia andar. Quando ela chegou nesse estado que ela mal podia andar, 5 meses depois, ela notou que estava piorando a saúde dela conforme a barriga ia crescendo. E ela disse que durante a noite ela viu algo estranho no quarto dela. Ela disse que apareceu um ser estranho no quarto dela. E ela disse que esse ser tinha pernas e mãos de humano, mas o peito e o rosto era de um leopardo. E aquele ser aparecia no quarto dela e falava: você não vai ter esse filho. E sumia. E na noite seguinte, novamente, ela disse que isso continuou. E 1 ano de gravidez, e nada dessa criança nascer, e ela doente, se sentindo mal, e esse ser aparecendo no quarto dela todos os dias, dizendo para ela que ela não iria ter aquele filho, a maldição da vida dela. 2 anos se passaram, ela grávida, mas a barriga crescendo e ela achando que estava doente. E esse ser aparecendo na vida para perturbar, dizendo: você não vai ter esse filho. Sempre com o aspecto de sempre. Pernas de mãos humanas e o corpo de leopardo. Até que ela ficou tão desesperada, que ela lembrou que na vizinhança dela tinha uma pessoa que ela não gostava, nem a vizinhança também gostava, pelo fato dele ser um missionário. E ela estava desesperada, então ela ignorou aquela coisa ruim que ela sentiu, o preconceito que tinha para com ele, e foi até aquele missionário e contou o que estava acontecendo na vida dela. Aquele missionário, guiado por Deus com certeza, fez o quê? Foi para casa e orou.
Durante 3 dias, ele orou e jejuou e pediu a Deus sabedoria para saber o que iria falar para aquela mulher. E aí, depois de 3 dias jejuando e orando, ele chegou até a casa dela e leu Efésios 6,12. Foi o que o irmão Severino leu pra gente. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nosso inimigo não é humano. E aí, depois que ele falou isso para ela, ele pegou e ordenou que todo o mau espírito que existisse dentro daquela casa saísse dali imediatamente em nome de Jesus. E voltou e olhou para ela e falou: se você sentir e ver que ele está se aproximando para você em sonho, ou seja, lá de que forma for, faça o seguinte: ordene para que, em nome de Jesus Cristo, aquele ser maligno saia da tua casa. E aí, ela disse que naquela mesma noite, foi dormir, deitou, e o mau espírito apareceu para novamente proclamar a derrota dela e dizer que ela não teria aquela criança. E aí ela deixa bem claro no relato que antes daquela criatura abrir a boca e falar que ela não iria ter aquele filho, ela, com todas as forças que ainda sobravam nela, disse que em nome de Jesus Cristo, deixe essa casa em paz e vá embora. E ela conta que imediatamente aquele ser desapareceu de uma forma diferente que tinha o costume de desaparecer, porque logo quando ele desaparecer era normal e dessa vez deixou uma nuvem branca de fumaça e sumiu de uma forma diferente. E aí o relato deixa bem claro que 3 dias depois de 2 anos grávida, ela teve aquela criança, uma menininha linda, saudável, e aí ela deixou uma frase muito bonita no final do seu relato. Ela falou assim: eu acredito em Jesus agora. Amém? Há poder no nome de Jesus, a esperança no nome de Jesus, a força no nome de Jesus, a salvação, a libertação no nome de Jesus. Vamos chamar mais o nome desse nosso arcanjo, desse nosso rei, desse nosso advogado, desse nosso amigo, pastor Jesus. Quando sentir as trevas do inimigo envolvendo e invadindo a nossa vida, a gente sente quando tem alguma coisa errada, tá, alguma coisa acontecendo, a gente sente dentro da gente. A gente sente, a gente procura, meu Deus, mas por quê? O que eu estou sentindo isso? Chame pelo nome de Cristo, chame pelo nome de Jesus, que Ele tem o poder de banir e mandar para bem longe todos os males, todas as trevas e todos os ardis de Satanás. Amém. Há poder no nome de Cristo. Vamos dar mais atenção a esse general que está firme e forte ao nosso lado. Deixa para lá as coisas que o inimigo tem colocado. Vamos nos colocar em pé com a força que Deus nos dá, assim como Ele deu a Daniel. Daniel contemplou a Deus, caiu como morto. Deus tocou nele e ficou quase que de pé. Depois Deus falou: levanta, fica sobre o teu pé, porque eu te dou a força. E vamos, soldados prontos para a batalha, porque mais é o que está do nosso lado do que está do lado deles. Lembra daquela batalha que foi que Eliseu estava em Dotã. Ele era um homem de oração, Eliseu. E aí os soldados, os inimigos sitiaram Dotã, iriam acabar com todos que ali estavam, acabar com a cidade e com a vida de todos. E eles viram muitos soldados, a cidade toda cercada, muitos fortes, muito poderosos. E aí Eliseu levantou para orar. O rapaz que assistia, que estava junto com Eliseu, ficou apavorado. E agora, o que vai ser de nós? Eliseu foi lá e orou e falou: Senhor, tem misericórdia, abre os olhos desse rapaz para ver que os que estão do nosso lado é mais do que estão do lado deles. E aí, depois que ele fez essa oração, o rapaz pôde ver carros e cavalos de fogo ao redor dele, de Eliseu e da cidade toda. E aí ele entendeu que realmente grande é o que está do lado dele, grande é o que está do nosso lado. Deus, Ele luta as nossas lutas. Ele toma por dele as nossas lutas, as nossas batalhas. Mas vamos com os soldados prontos para a batalha, se colocar de pé realmente e ir para frente em nome de Jesus, porque há poder em simplesmente mencionar o nome dele, assim como nós vimos, né? E Deus está realmente muito preocupado com nós, com a nossa vida, com nossos amigos, nossos parentes. Parece que não, mas esse relato que eu fiz agora com relação ao meu irmão deixa bem claro que sim. É incrível, é impressionante. Por que ele tinha que mostrar o que iria acontecer? Por que ele tinha que me sacudir para que eu pudesse fazer orações mais, quem sabe, fortes e perseverantes? O que teria sido do meu irmão, da família dele,
se nós aqui não tivéssemos colocado o joelho no chão? Não sei, ele poderia estar aleijado, ele poderia, sei lá, perder uma perna, alguma coisa ruim poderia ter acontecido, porque a gente vê que o inimigo ele vem para destruir, ele vem para derrubar, ele vem para acabar com tudo. Ele vem para deixar marquinha dos arranhões dele, não. E aí tá lá, meu irmão, agora bem, graças a Deus, trabalhando. Tomara que tenha aprendido a lição, estava sem capacete, né, prudência, mas Deus cuidou dele, porque quando a gente ora, quando a gente intercede por um dos nossos, Deus envia anjos para cuidar. Você não vê, eu queria ver, seria bom se pudéssemos ver, seria fantástico, que Deus abrisse os nossos olhos assim como abriu os olhos do rapaz que estava com Eliseu. Não dá para ver, mas pela fé vamos crer e vamos perseverar, que com Cristo nós somos mais do que vencedores e que há muito poder nesse nome. Nome precioso é o nome do hino que nós iremos cantar agora. Enquanto você canta, pense, agradeça, seja grata a Deus por esse amor que Ele mostra para conosco, o cuidado de Deus que Ele tem por nós, os anjos de Deus velando por todos nós. A batalha é real, mas quem está do nosso lado é todo-poderoso. Vamos cantar agora juntos, com gratidão no nosso coração, o hino de número 103. Nome precioso, nome de Cristo, nome de Jesus. Contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, nossa fé, a esperança do pobre. Nome bom. Em nome desse nome precioso, Jesus, pelo amor e o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Amém. Agradecemos a Ti pela Bíblia, agradecemos a Ti pelas visões, pelas revelações, pelos ensinos que o Senhor deixou aqui para nós. O Senhor não nos deixou cegos, não nos deixou sozinhos e desinstruídos. Dá-nos o Teu poder, pedimos, para que possamos dar mais atenção à Tua palavra, dar mais atenção às coisas do alto do que às coisas aqui da terra. Agradecemos a Ti pelo anjo que o Senhor colocou para nos proteger e nos livrar de todos os males.
Agradecemos a Ti por esse arcanjo Miguel todo-poderoso que temos conosco, sempre pronto para nos defender e nos livrar do mal. Mas ajuda-nos a fazer a nossa parte, através da oração, através da comunhão. Ajuda-nos, ensina-nos a chamar o nome de Jesus quando vir o desânimo, quando vir a vontade de não ler a Bíblia, quando vir a vontade de não estudar a lição, quando vir a vontade de fazer qualquer outra coisa a não ser colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Ensina-nos a chamar o nome de Jesus e repreender todo o mal, todo o desânimo, toda a mornidão que faz parte dessa igreja de Laodiceia e fazermos a Tua vontade. Somos representantes Teus aqui na terra. O mundo está passando por uma grande crise. Levanta-nos como representantes Teus para proclamarmos uma mensagem de esperança, de coragem e falar para o mundo: não temas, porque quem está conosco, o nosso Deus é todo poderoso, Ele está no controle de tudo. Está no controle da sua vida, está no controle da nossa vida. Pedimos que derrame sobre nós o Teu Espírito Santo e que essa semana possamos dar mais atenção, nos dedicar mais às coisas santas e às coisas do alto. Acreditando na Tua proteção, assim como o Senhor nos trouxe até aqui, vai nos levar de volta para os nossos lares, na companhia santa dos nossos anjos, invisíveis, mas reais, nós acreditamos. Amém. Abençoe e proteja a nossa família. Agradecemos pelo cuidado, a atenção que o Senhor tem com cada um de nós e pela fidelidade que o Senhor tem em ouvir as nossas orações desde o primeiro momento em que a gente pensa em recorrer à oração. O Senhor já está cuidando de nós. Obrigada por esse culto, por sua presença aqui em nosso meio, pelos irmãos que aqui estiveram prontos para te adorar em espírito e em verdade. Agradecemos também a Ti pelos irmãos que nos acompanharam em casa, por não poderem estar aqui ainda, mas temos esperança que ano que vem, Jerusalém, ano que vem estaremos todos congregando juntos novamente em Teu santo templo, te adorando juntos em espírito e em verdade. Amém. Obrigada, nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Senhor, em minha vida, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.